Olá, pessoal! Hoje vamos com a disciplina de princípios da administração, ok? Nós vamos ver o conceito do que é uma organização. Então, vamos ver aí os objetivos da nossa aula. Compreender a diversidade de definições sobre o conceito de organização, reconhecendo suas diferentes interpretações e também perspectivas teóricas. Então, a nossa aula hoje ela é um pouquinho mais teórica do que as anteriores. Tá? Então, vocês vão ver aqui vários conceitos relacionados ao técnico em administração. Então, ao longo das aulas, o que nós vimos? Como exemplo até, em relação aos conceitos anteriores. A gente viu a exploração do papel, né, o papel essencial do administrador, qual é a função do administrador, e como as diferentes teorias e pioneiros, eles moldaram a forma como a organização são geridas, que elas são ali comandadas, organizadas, né? Nesse processo, até hoje, até os dias de hoje, no nosso ano. Então, agora vamos dar um passo além. Vamos conectar esse conhecimento aí a conceitos de organização. Primeiro, afinal, o que é uma organização? Alguém tem alguma ideia sobre o que é uma organização? Pensando em empresa, tá, pessoal? Em empresa. Aqui tem o planejamento, isso eu ouvi. Que mais? Ok, tem os setores, né, Maria? Entendi. Então, de forma simples e direta, nós podemos pensar que todos esses funcionários eles são um grupo de pessoas reunidas e são comandadas por um coordenador, ou, de repente, um diretor. E eles têm objetivos comuns. Se eles estão trabalhando na mesma empresa, claro que o objetivo é que a empresa não vá fechar, que continue no mercado e dando, inclusive, trabalho para eles, né? Então, o conceito de organização, vamos lá, ele é bem amplo, ele pode ser interpretado de diferentes formas, dependendo da perspectiva e do autor que a gente vai definir agora, né? Só que o nosso foco aqui é empresarial. Então, a resposta vai de entorno a isso, vai de encontro a isso, tá? Então, o professor e autor, o Maximiano, ele define de uma forma, fala que organização é um sistema de recursos, que procura realizar alguns tipos de objetivos. Aí, pensando no conjunto de objetivos idealizados, claro, pelo dono da empresa, e os funcionários vão colocando isso em prática. Tá? Então, tem uma relação ali na organização. Já o segundo Chiavenato, ele é um outro autor que traz uma atividade diferente para a organização. É uma voltada para o sistema de atividades conscientemente coordenadas. Então, por duas ou mais pessoas. Então, aqui nós temos o gerente, subgerente, chefe de setor, aí a fim de alcançar objetivos específicos, tá? Daí, claro, são subdivisões que acontecem dentro da própria organização. O Robbins já tem uma outra ideia, ó, uma unidade social conscientemente coordenada, composta de duas ou mais pessoas, que funciona de maneira relativamente contínua, para atingir um objetivo comum. Então, a forma dele escrever aqui que está um pouquinho diferente, mas pode ver que ele também se importa com esse lado social das pessoas, dos funcionários que vão compor essa organização. Vamos lá, para resumir isso, vamos ver um vídeo que fala o que é e o que não é uma organização. Então, vamos ver essa diferença entre o que é e o que não é. Ok, pessoal? Vamos ver o videozinho aqui, bem rapidinho. Perceberam, então, pessoal?
Como é importante ali saber o conceito e saber definir cada um deles, né? Bem claro. Então, vamos aí para a sequência da nossa atividade. Em geral, a organização ela pode ser vista como uma estrutura social que compreende pessoas, recursos e atividades para alcançar objetivos comuns. Então, é em síntese o que o rapaz ali no vídeo falou. Então, nesse sentido, as organizações elas podem ser empresas, instituições, governamentais, no caso, as ONGs e outras ali que também apareceram no vídeo. Então, eu gostaria que vocês anotassem essa tela é uma síntese do vídeo, tá? Por favor, anotem aí. Deu, então? Então, vamos lá. Vou continuar aqui, então, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, Simone? Dá para continuar? Tá. Então, seguindo aqui, nós temos um processo contínuo em que essa organização ela utiliza recursos e também informações. Isso ajuda o quê? Para otimizar os resultados, para que os resultados sejam visíveis por todos, não só pelos funcionários ou pelos clientes, e sim pela própria equipe da direção. E resolver os problemas, em geral, também favorece a isso. Esse processo ele tem que ser diário, ele tem que ser praticamente computado diariamente ali, e assim esses resultados devem ser informados para todos os setores. O sistema pode ser aberto, conforme algumas teorias da administração, que a gente viu nas aulas anteriores. Ela vai interagir constantemente com o ambiente externo, vai ser adaptado aí a mudanças para garantir a sobrevivência e o crescimento da empresa, ou até mesmo da própria organização. Dessa forma, cada autor ele trouxe aí vários enfoques para o conceito de organização. Esses dois últimos que nós vimos e os anteriores também, das outras aulas. Então, alguns se concentram na estrutura hierárquica e formal, enquanto outros, eles destacam o aspecto humano. E daí as relações interpessoais também dentro delas, tá? Que é o comportamento. Lembra que a gente viu como que os funcionários se comportam no ambiente de trabalho, como eles se relacionam com a equipe da direção, como eles se relacionam com o chefe de setor. Então, sempre tem que estar se organizando ali, se formando, né, várias estruturas internas para que isso aconteça, para que a organização não se desfaça, né, não se perca ali a essência. Então, por isso, ao estudarmos esse conceito, é importante considerar a pluralidade de visões, daí visões dos autores e também das pessoas ali que estão formando, constituindo a organização. Então, entendendo que todos contribuem para formar uma compreensão mais completa, né, para a organização no contexto administrativo. E o técnico em administração, ele tem muito a acrescentar nesse ambiente. Por quê? Ele vai ajudar no planejamento, ele vai ajudar na organização dos setores e ele vai exercer uma função importante em cada setor. Então, vai depender do setor que você estiver alocado. Agora que você compreendeu a diversidade de interpretação do conceito de organização, convido você a refletir e elaborar sua própria definição. Então, você vai agora fazer a elaboração de uma definição do que é uma organização para você, tá? Então, considere principais aspectos aí. A estrutura, as pessoas, os recursos, os processos, os objetivos que você tem, né, no caso, um determinado setor que você gostaria de trabalhar, que você acha importante também caracterizar uma organização. Então, vamos supor que você está trabalhando numa empresa, e essa empresa ela está sendo estruturada. E você é uma das pessoas, você é um dos colaboradores, e vai ajudar nisso. Então, pense ali, quais são os aspectos importantes? A estrutura, as pessoas que estão ali junto com você, ajudando, os recursos, daí entram os recursos também físicos, o processo
e o objetivo geral, né? Qual é o objetivo da empresa? Vamos pensar no geral, a maior parte das empresas elas pensam no lucro, ou pensam em manter o negócio e que ele dure o mais longo possível, muitos e muitos anos, para que ele permaneça. E daí, assim, ter filiais e etc. Então, pense em quais são as características de uma organização, ok? Então, como as organizações vão impactar o dia a dia, tanto no contexto profissional quanto social, e você vai escrever uma pequena definição. Pode ser aí umas 3 linhas, pessoal, tá? Vou dar 2 minutos para vocês pensarem. Dá para montar uma só da sala de aula inteira. Pode ser no formato de itens, pode ser 3 itens aí que vocês percebem que vão impactar no dia a dia de uma empresa, no contexto profissional ou social da empresa, né? Tá. Vamos ver aqui, então, eu acho que algum dos itens que você falou, ele está aí presente, né? Você compartilhou, então, a ideia e a perspectiva, né? Está de encontro também com o resumo aqui. As 3 ideias que vocês deram, ela tem uma relação com o conceito, tá? Quem puder anotar também o fecho aqui, o encerramento dessa aula, pode anotar, ó. O conceito de organização é amplo e multifacetado. Ele reflete diferentes perspectivas teóricas. Cada visão contribui para compreender como as organizações funcionam e se adaptam aos seus contextos. Então, claro, o que foi feito ali de resposta vai se adaptar ao ambiente que vai estar ali se desenvolvendo. Então, pode ser que seja no início da empresa, pode ser que a empresa seja mais antiga, né? Ela tem algumas características que você pode priorizar ali. Ok, pessoal? Tempinho aqui para anotar, para a gente fazer o fecho dessa aula, encerrar e ir para outra. Deu lá, então, pessoal? Então, agora eu vou abrir a outra apresentação aqui para a gente ver os outros conteúdos, ok? Então, essa aula que vocês viram era a aula 7. Agora, nós vamos para a aula 8, tá? Da disciplina. Então, vamos lá. Nessa aula, nós vamos fazer uma identificação dos diferentes tipos de organização. Nós vamos continuar no mesmo tema, só vamos ver os tipos, quando ele é formal ou quando ele é informal. Ok? Vamos lá, então? Então, vamos ver. Então, a nossa identificação aqui, ela vai dar na formalidade e na informalidade. Gostaria que vocês pensassem aí, ó. Se você pudesse criar sua própria organização, como ela seria? Qual seria o seu objetivo principal? Pense que mais tarde você vai comentar sobre isso. Vamos pegar mais informações de como montar isso. Como montar ou como criar sua própria organização. Então, primeiro, vamos relembrar alguns fatores. Então, na última aula, a gente aprendeu o que é uma organização, que a gente viu há pouquinho, e vamos aprofundar um pouquinho o conceito. Quando você tiver esse conceito formalizado, daí sim você pode gerar aí mentalmente como vai ser a organização. E também os diferentes tipos que existem. Você vai ter opções, tá? Então, o que é uma organização? Que a gente viu. Grupo de pessoas que trabalham juntas para atingir objetivos específicos, né, e significativos. Então, usar recursos humanos, materiais, financeiros, tecnológicos. Também vai depender do processo que vai ser organizado. Pode ser com o coordenador, pode ser com o gestor, pode ser com o chefe de setor. Então, vai depender ali qual é o que vai estar junto com você. Os elementos também que a gente viu. Precisam ter objetivos, ter uma estrutura e pessoas. Lembram do vídeo? Então, o objetivo é a meta ou o propósito, que ele tem que ser bem claro. Já a estrutura, quais seriam as funções, as responsabilidades ali dentro do setor, que seriam organizadas a partir de setores. As pessoas seriam os indivíduos ou os colaboradores que estariam envolvidos nesse objetivo comum, entre todos, né, em todos os funcionários.
Então, esses 3 itens são os elementos principais, ok? Agora, uma organização bem estruturada, ela é como se fosse um time de futebol, tá? Então, esse time de futebol, cada jogador tem uma função, e ele sabe como trabalhar em equipe para alcançar o objetivo. Qual é o objetivo do jogo? É vencer o jogo, correto? Então, aqui também existe um objetivo na organização. Então, veja lá, essa parte que é importante. Vamos tentar redefinir. Então, de mesma forma, em uma organização, cada pessoa tem um papel importante, a estrutura organizacional. Ela vai ser definida como essas pessoas, como elas interagem para alcançar o objetivo da empresa. Então, não basta simplesmente ser um funcionário, um colaborador ali na empresa, se você não está agregando algum bem para a empresa, né? Fazendo o seu trabalho, principalmente isso. A organização formal e a organização informal, nós vamos ver ali as características e as diferenças e semelhanças que elas têm. Vamos começar pela organização formal. Então, ela é uma estrutura planejada e oficial de uma empresa. Então, baseada em normas, hierarquias e responsabilidade bem definida. Qual é a característica que ela tem? Ela possui um organograma, tá? É uma escala ali com cada um com a sua função. Segue normas e também regulamentos. Ela busca também uma eficiência junto ao coordenador ou à equipe diretiva. Então, tem características? Sim. Veja que ela é mais, vamos dizer, rígida em certos pontos, né? Ela exige uma norma, você tem que se enquadrar, ter um perfil ali diretamente relacionado à tua função. Tem uma hierarquia, quer dizer, tem um chefe que vai organizar a tua equipe, pode ser que tenham funcionários em determinados campos ali de funções dentro do próprio setor. Tem aquele que entrega a correspondência, de repente, tem aquele que faz ali o levantamento de dados, depois tem aquele que comanda o setor, e depois tem o chefe maior. Então, é mais ou menos uma hierarquia que é pré-definida. Isso já é uma organização formal. A organização formal também, nós temos alguns exemplos. Empresas, hospitais, escolas. Vamos pensar na escola. Numa hierarquia, quem é que comanda a escola de vocês? Quem é que sabe me dizer? Quem é o diretor ou a diretora da escola de vocês? Então, depois da direção, no caso, vem o secretário da escola, que está ali também, que ele pode, caso aconteça de não estar o diretor, tem o diretor auxiliar. Tem o diretor auxiliar na escola de vocês? Quem é o diretor auxiliar? Tá. Depois da vice, vocês têm o secretário da escola, que ele também pode ajudar na questão administrativa. Tem secretária ou secretário? Secretário é o Claudinei. Então, percebam que depois vêm os professores e assim na sequência. Isso é uma hierarquia, pessoal. Assim como nós temos nos hospitais e em outras empresas. Tá? São formas de organização, com departamentos ou estruturas, né, de acordo com o comando, vamos dizer assim, do lugar. Tá? Agora, a organização informal, ela é um pouquinho diferente da que nós vimos. Ela surge espontaneamente, dentro ou fora de uma organização formal, então diferente de uma escola. As características são baseadas em relacionamentos interpessoais, não possui uma estrutura oficial como a escola, por exemplo. Ele pode influenciar positivamente ou até negativamente o ambiente de trabalho. Então, já é uma organização que você provavelmente não ia gostar de estar junto, né? Vamos pensar assim, mas eu não gosto de estar numa estrutura nesse formato, em pessoas que influenciam negativamente o meu trabalho. Claro que esse ambiente não vai ser favorável para um trabalho.
Então, são características, sim, mas é de uma organização informal. Exemplo, grupo de colegas de trabalho que se ajudam, redes de contatos pessoais. Então, ali, nós podemos ter pessoas que vão te influenciar positivamente e tem pessoas que podem influenciar negativamente. Concordam comigo? Isso é uma rede de organização informal, pessoal. Então, como a organização informal, ele pode ajudar e também ele pode prejudicar a empresa, tá? Vamos ver um videozinho aqui bem curtinho também, que vai ilustrar um pouquinho essa organização formal e informal, tá? Vamos lá? Organização formal e informal. É preciso entender a diferença dessas duas. A organização formal é representada pela organização em si. É aqui que nós temos o organograma da empresa. É a organização que foi pensada, foi planejada. Quando eu olho para um organograma, eu consigo enxergar aqui quem é o chefe, quem manda em quem, quais são os departamentos, de uma forma completamente racional. Isso é a organização formal. Já a organização informal se dá pelas relações que essas pessoas da organização estabelecem entre si. O cara do marketing, que é amigo da menina do atendimento, o supervisor de vendas, que toda sexta come uma pizza com a menina do RH. Essas relações não foram pensadas, não planejadas, espontâneas. Embora elas não fazem parte da organização formal, elas interferem na organização como um todo. Por isso é importante também entendê-las. Portanto, essas são a organização formal e informal. Pessoal, viram que tem uma diferença bem significativa aí? Importante você saber fazer e estabelecer relações e também diferenças. Vamos ver se vocês entenderam, então. Vamos discutir com seus colegas aí essa correlação e ver qual das questões ali estarão relacionadas, tá? Então, formais seria a letra A e informais, letra B. A rede social e grupos de trabalhos espontâneos é A ou B? Tá, então a estrutura hierárquica que realmente é a formal. Então é só para ver se vocês estavam aí atentos. Então ficou B e A. Ok. Agora, essa atividade para casa aí nós vamos deixar para um outro momento, tá? Porque nós vamos hoje fazer o resumo das aulas, das 6 aulas, lá que estão no Classroom também da disciplina, ok? Então, vocês vão fazer agora, vão sentar aí com o colega, vão formar aqueles grupos que vocês estavam na aula anterior, do dia anterior, e vão também fazer os resumos, certo? Entrar lá no Google Classroom, entrar na disciplina de hoje e sentar com o colega e fazer aqueles itens para depois, esse resumo ali que vai ajudar no trabalho da semana que vem, na apresentação. Lembre que cada um tem que ter o seu, tá? O seu. E pode ser que no grupo eu peça, por exemplo, um grupo de 3. Eu posso pedir para uma das pessoas do grupo para fazer a explicação. Então, todos têm que estar sabendo o que vocês estão fazendo de resumo, tá bom? Então, agora, entrem na disciplina de princípios empresariais, que é essa disciplina que nós estamos vendo agora. Simone, eles estão com o celular? Tá. Tá bom. Porque nós vamos precisar daí para o dia 26. Então, 26 vai ser a apresentação de princípios empresariais e da disciplina de projetos, tá? Então, eles vão ter que fazer também das duas disciplinas, mesmo que eles tenham a prova daqui a pouco, né?
vai ter que fazer a outra em casa. Então, uma faz agora na aula, que vai ter tempo para fazer, e a outra, cada um faz o seu em casa. Ok? Então, vou ficar aqui, qualquer coisa é só chamar, tá bom? Olá, Simone. Como é que estamos aí? Estão conseguindo fazer, pessoal? Tá. Então, tá bom. Faltam 5 minutinhos ali, depois dá para ir organizando, eles podem finalizar em casa, tá? Cada um se organiza, tá bom? Então tá. Até a próxima aula.